Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus irmãos, mais uma visão impactante com o arrebatamento e com pessoas mais uma vez ficando para trás. Só que desta vez, meus irmãos, a visão foi dentro da igreja, dentro do salva-vida, meus irmãos. E as pessoas ficavam para trás aos montes. Por isso eu peço a vocês que acompanhem o relato desse jovem. Ele vai falar aqui algo impactante, meus irmãos. As pessoas entravam em desespero, era grito, era pessoa, uma atropelando a outra, uma correndo por cima da outra. Era impactante, meus irmãos. Peço a vocês que acompanhem o vídeo desse rapaz até o final. Depois do vídeo dele, vou falar algo impactante aqui também. Vou dar uma informação para você, uma informação bônus. E eu vou dizer para você algo muito forte, que 90% da igreja pode ficar para trás. Eu arrisco até dizer, meus irmãos, que 99% da igreja pode ficar para trás por causa do que eu vou revelar aqui para vocês depois do vídeo desse jovem. Então, meus irmãos, sem mais delonga, acompanhe o relato desse jovem, porque está muito forte. Preste atenção. Olá, boa tarde. Eu quero compartilhar algo com vocês que esses últimos dias as pessoas não estão acreditando naquilo que a Bíblia ela descreve, naquilo que a Bíblia relata sobre a volta de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre as visões que eu já tive, e sei que Deus ele fala através de sonhos, através da palavra. Queria estar contando algumas visões que eu tive. A primeira visão que eu tive sobre a vinda de Jesus, eu pedi para Deus para me mostrar o que ia acontecer depois do arrebatamento na igreja. E Deus ele me mostrou, queridos. Deus ele me mostrava que eu estava na igreja onde eu congregava, e nós estávamos num momento de louvor, adoração. Aí quando de repente eu fechei os olhos e puf, todo mundo sumiu. Aí sobraram algum resto de pessoas, e essas pessoas correram pro banheiro, correram pro campo, porque tinha um campo ali onde a gente orava depois do culto, ou antes do culto, ou de madrugada. Nós corremos ali e não via ninguém. Também não via ninguém. Aí quando a gente olhava pro céu, a gente via carros descendo de cima do céu para buscar pessoas a qual somente Deus queria que fossem salvas. Salmo 68. Cadê? Pera aí. Salmo 68, 17. Aqui, Salmo 68, 17. Aqui, Salmo 68, 17. Que vai falar que os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Deus ele só queria que aqueles que ele queria mesmo, aqueles que Deus queria que fosse salvo, que foi salvo. Muitas pessoas pisavam na outra, chutavam umas a outras. Cristãos, que se diziam cristãos, chutando uma a outra para se salvar. E só se salvava quem Deus queria. Somente aquelas pessoas que Deus queria que fossem salvas que se salvavam. E eu fiquei muito atemorizado quando eu acordei, porque Deus ele mostra tudo aquilo que a gente quer, pede para Deus, Deus mostra. Mas só que também a gente vê e depois a gente fica com medo. Não fique com medo das coisas que Deus te mostrar. Se você não acredita ainda, através desse vídeo, se você começar a acreditar, se você quer um sinal de Deus, peça para Deus te dar um sinal que Ele vai te dar, porque Ele é fiel, amém? Essa foi uma das visões que eu quis passar para vocês. Que Deus tocou no meu coração, que Deus abençoe vocês. E fiquem atentos, porque mais ou menos dias Jesus ele vai voltar, viu, queridos? Deus abençoe vocês. Tá aí, meus irmãos, o relato desse jovem. Vocês acompanharam o que ele falou, qual foi a visão dele. Ele presenciou a igreja. Vai ouvindo, meus irmãos, a igreja, um culto, como se fosse um culto, né? Estava cultuando ali, de repente o arrebatamento acontece, algumas pessoas sobem para o arrebatamento e outras não. E acontece o desespero, meus irmãos, dentro da igreja. As pessoas começam a correr, começam a se bater, começam a cair no chão e vão sendo pisoteadas.
As pessoas, meus irmãos, vão ficar completamente desnorteadas. Imagina, meus irmãos, perder a vida eterna, perder o arrebatamento. As pessoas vão enlouquecer e não vão querer nem saber quem está na frente, vão passar por cima, vão pisotear. Vai ser algo tremendo, meus, tremendo. E o rapaz presenciou na visão dele isso acontecendo. Não foi lá fora no mundão, não, foi dentro da igreja. Ele presenciou o arrebatamento acontecendo dentro da igreja e um grande grupo ficando para trás. Que grupo é esse, meus irmãos? Porque as pessoas que estavam dentro da igreja, a maioria não foi, a maioria não subiu. Não eram cristãos, não estavam lá dentro da igreja, todos os cultos, cultuando, louvando, pregando a palavra de Deus. As pessoas não estavam num lugar bom, as pessoas não estavam no bares, as pessoas não estavam no shopping, as pessoas não estavam na rua farreando, estavam na igreja. Se elas estavam dentro da igreja, em um culto, ouvindo a palavra de Deus, por que elas ficaram para trás? Por que essas pessoas não subiram? Por que esse grupo entrou em desespero e saiu correndo, pisoteando uma às outras? O que aconteceu, meus irmãos? Pessoal, preste atenção. A Bíblia relata algo muito forte que a gente vai estar lendo agora. Olha só, meus irmãos, o que a Bíblia relata. Essa aqui é a informação bônus que eu vou passar para você, ou seja, são duas informações bônus. Dois textos que a gente vai estar lendo e vocês vão entender por que muitos vão ficar para trás, ou seja, aquelas pessoas que se denominam cristãos. Meus irmãos, isso é muito forte. Vai ouvindo. O primeiro verso, meus irmãos, ou seja, versos que eu quero ler com vocês, está em Mateus 25, versículo 31, 32, 33 e 34. Meus irmãos, são versos poderosos, preste atenção, diz assim, vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, meus irmãos, existe uma separação. No dia da colheita, que Jesus vai vir para recolher os seus, vai acontecer uma separação. As pessoas que vão ficar para trás, meus irmãos, são os bodes. São as pessoas que serão colocadas à esquerda. Aqui no texto falou que Jesus vai fazer uma separação, colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. É a separação, meus irmãos. Os bodes significam as pessoas que vão ficar para trás. Então, na volta de Jesus, meus irmãos, vai haver uma grande separação. O povo escolhido vai subir e o povo rejeitado por Deus, aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, vão ficar para trás. Aí é o primeiro tópico, meus irmãos. Essa é a primeira informação bônus que eu quero passar para vocês. Então, aqui na volta de Jesus, já vai ter uma grande separação. Mas como eu falei de início, as pessoas estavam dentro da igreja, cultuando. Como uma pessoa dessa pode ficar para trás se ela estava num lugar de adoração ao Deus? Ela estava buscando a Deus, ela não estava buscando as coisas dos prazeres do mundo. Ela estava na igreja. Na visão do rapaz, do jovem, as pessoas estavam dentro da igreja. Por que essas pessoas ficaram? Agora, meus irmãos, preste atenção, vai ouvindo. Vou ler com vocês um texto. Esse texto de Mateus 7 é muito impactante. Preste atenção, meus irmãos. Esses versos aqui mostram a realidade do que vai acontecer no futuro, na volta de Jesus e no arrebatamento. Preste atenção. Mateus 7, versículo 21, 22 e 23. 3 versículos poderosos. Preste atenção, vai aparecer na tela para você acompanhar juntamente comigo. Diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí, meus irmãos, que 3 versículos poderosos. Isso significa claramente, meus irmãos, que existem e vai existir na volta de Jesus cristãos meia boca. Cristãos que estão indo na igreja, aparentemente, meus irmãos, ele vestiu uma capa ali de cristão e está indo lá para dizer que está fazendo a obra e está buscando a Deus, mas não, o coração, meus irmãos, as vestimentas, está em pecado puro. Meus irmãos, eu já falei aqui em outros vídeos que Deus conhece o coração. Não adianta você mentir para Deus, meus irmãos. Com Deus você não consegue enganar. Você engana o pastor da sua igreja, você engana o presbítero, você engana os irmãos da igreja, você engana até a sua esposa, você consegue enganar com mentiras e tal. Esconder as coisas, os pecados ocultos, você consegue esconder dos humanos. Mas do Deus Todo-Poderoso que está lá em cima, que vê, enxerga tudo, enxerga até o interior, fundo dos nossos corações. Então Deus sabe o que nós fizemos. Ele sabe como está indo na nossa vida. E por isso, meus irmãos, muitos cristãos vão ficar para trás. Aquelas pessoas que você vê diariamente dentro da igreja, cultuando, nos louvores, aquela unção que você vê, aquela pregação que é de arrepiar, e de repente, quando acontecer o arrebatamento, essas pessoas não vão subir. Aí você vai pensar, mas por quê? Por que essas pessoas não estão subindo? O que está acontecendo? Pecados, meus irmãos, pecados ocultos, pecados escondidos, pecados não confessados. Vai deixar muito cristão para trás. E o jovem presenciou na visão dele. As pessoas, quando via alguns sumirem, ou seja, subir para o arrebatamento e tal, alguns cristãos que estavam dentro da igreja, o que aconteceu na visão dele? Como vocês estão presenciando aqui na imagem representativa. As pessoas começaram a correr desesperadas, desnorteadas, em pânico, porque perderam o arrebatamento, e começaram a correr e pisotear umas às outras. As pessoas caíam no chão e ninguém se importava com nada, meus irmãos. Ali já não tinha mais amor, já não tinha mais compaixão. Ali era um por si e cada um por eles mesmos. Porque eles queriam fugir da glória do Criador e entraram no desespero e começaram a correr. Quem subiu, subiu. Quem ficou para trás, ficou em desespero total e começou a correr, desesperados. A imagem aqui do meu lado mostra claramente o que vai acontecer futuramente na volta de Jesus e no arrebatamento da igreja. O jovem, meus irmãos, ele presenciou uma das coisas mais impactantes que vai acontecer no arrebatamento. A gente julga muito, meus irmãos, as pessoas lá fora, lá no mundão, os ateus, as pessoas que estão lá praticando as coisas que é abominável aos olhos do Senhor, ficam em bares, em festas, em farras, se prostituindo, homicídios, vários pecados. A gente julga que essas pessoas vão ficar para trás. Mas a gente nunca julga que aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja vai ficar para trás. Então, meus irmãos, isso vai acontecer de fato, é verídico. A Bíblia fala isso, meus irmãos. O texto falou aqui, gente, o texto falou. Mas, Senhor, a gente não pregou em seu nome, a gente não expulsou demônio em seu nome, a gente não fez isso, não estava fazendo a tua obra. Aí Jesus vai chegar para essas pessoas e vai falar: aparta vocês de mim, porque eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Vocês que praticam a iniquidade. Isso significa que muitos que estão dentro da igreja vão estar praticando coisas ilícitas, coisas que é abominável aos olhos do Deus Todo-Poderoso, ou seja, pecados. Pessoas que estão aí escondendo os seus pecados, jogando para baixo do tapete para ninguém ver. O pastor não vê, o presbítero não vê, a igreja em totalidade não sabe, não vê.
Mas Deus vê, Deus conhece o meu coração, Deus sabe a sujeira que eu sou, a sujeira que eu faço. Deus sabe o pecado que está aqui dentro, que eu ainda não confessei para Ele. Deus sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o pecado que você ainda não confessou para Ele. E é esse pecado, meus irmãos, que já virou rotina, que já virou aí um bichinho de estimação na sua vida. E esse pecado aí você precisa arrancar ele. Porque se você não arrancar esse pecado, eu temo que você possa ficar para trás. É muito sério isso, meus irmãos, e isso é muito impactante. É a minha e a sua salvação que está em jogo. Tá ok, meus queridos? Pessoal, espero que a visão do rapaz tenha esclarecido o que vai acontecer no tempo final e como muitas pessoas que estão dentro da igreja, que se denominam cristão, vão ficar para trás. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se porventura você ainda não deixou o seu like, para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais pessoas e mais irmãos assistam o testemunho desse jovem e se preparem, se convertam verdadeiramente dos seus pecados para estar aptas a subirem no arrebatamento. E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo que nós abordamos aqui no canal, que é sonhos, visões, revelações proféticas, acontecimentos do tempo do fim, gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muitos conteúdos a esse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.